Você ainda está feliz aí? Eu estou muito feliz. Eu ontem recebi um convite, fui pregar na igreja de um amigão meu, 31 anos de ministério lá em Caxias. Quem é de Caxias aí? Levanta a mão. Pouca gente, terra boa Caxias. O Gil é de Caxias. Gil foi comigo. E eu fiquei muito feliz porque 31 anos de ministério, e uma coisa que ele falou que me deixou muito impactado. Ele chamou os pastores dele para subir ao altar com ele, e os pastores que andam com ele há 31 anos ou mais. Alguns há 31, tem um lá que anda com ele há 43 anos. Então isso é muito lindo de ver. Fidelidade, aliança. Isso é algo que Deus fala muito na Bíblia, sobre aliança. Aliança é algo inquebrável. Aliança é algo que, quando você pega uma aliança, você pode perceber que ela não tem começo e ela não tem fim, porque a aliança ela é eterna. E essa aliança que nós, como povo de Deus, precisamos ter no nosso coração, não somente com pessoas, mas principalmente com Cristo. Uma aliança inabalável. Uma aliança, porque quando nós temos uma aliança eterna com Cristo, e nós estamos em um lugar, e esse lugar, quando a gente sabe que esse lugar é um lugar de Deus, a gente não fica olhando para as pessoas que estão do nosso lado. Porque o que muitas vezes faz com que a gente saia de ambientes são pessoas que acabam nos decepcionando com os ambientes. E se eu puder te dar um conselho nessa manhã, não olhe para as pessoas, olhe para Cristo. Se eu puder te dar mais um conselho, não fique preso àquilo que fizeram contigo, mas continue sendo a pessoa que Cristo te chamou para ser. Porque eu tive todos os motivos do mundo para poder desistir de pessoas, mas eu nunca fiquei preso a pessoas, eu sempre fiquei preso a Cristo. E naturalmente Cristo foi me mandando os seus amigos, e esses amigos foram se tornando meus amigos. Então a nossa vida com Cristo é uma vida de aliança. A nossa vida com Cristo, eu quero falar hoje de um homem que eu gosto muito na Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Esse homem, ele é um cara que impressiona todos nós, porque ele, quando teve um encontro com Cristo, ele já não olhou mais para trás quem ele era. A Bíblia chega ao ponto de dizer que ele era da tribo de Benjamim. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, hebreu dos hebreus. Ele era da linhagem, ele era um homem que foi criado de uma forma que ensinaram para ele que os do caminho, os da fé, os cristãos, eles não eram bons. Então ele foi criado de uma forma que ele perseguia os cristãos, ele matava cristão, até o dia que ele teve um encontro genuíno com Cristo. E esse homem, que era um perseguidor dos cristãos, agora passou a amar os cristãos a ponto de entregar a sua vida por eles. Então Paulo entendeu, e se você começar a ler as escrituras, a vida de Paulo, você vai perceber que Paulo, ele foi traído por Alexandre, ele foi traído por um monte de gente, um monte de pessoas abandonaram Paulo, mas em momento nenhum você vai ver a fé de Paulo sendo vacilada. Paulo continuou firme no seu propósito, porque o que as pessoas faziam com Paulo não determinava aquilo que Paulo ia fazer com Cristo. Você está comigo aqui? Então eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo que possa trazer ao meu coração o mesmo sentimento que o Senhor tem colocado dentro de mim, que eu possa poder expressar com palavras para você aquilo que cada dia mais eu tenho entendido das Escrituras. Porque as Escrituras, é muito bonito a Escritura, porque quanto mais você lê, você acha que sabe, mas quanto mais você lê, mais você é lavado por ela. Quanto mais você lê, você percebe que nada conhece. E quanto mais você lê, mais revelação começa a vir sobre a tua vida. Eu quero falar essa manhã sobre, eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: revelação ou conhecimento. Repete comigo: revelação ou conhecimento. É importante nós lembrarmos que conhecer a Cristo é muito bom. Estudar, ser um estudioso da palavra, ser um conhecedor, fazer teologia, fazer tudo isso é muito bom. Mas nós precisamos estar muito atentos, porque muitas vezes muito conhecimento acaba atrapalhando a nossa relação com Cristo. Paulo chega ao ponto de dizer isso. Quando você estuda muito e você é muito estudioso, você começa a entrar num ritmo de estudo profundo, você muitas vezes fica tão preso ao conhecimento que você não consegue entender a revelação.
E uma relação com Cristo não tem a ver com conhecimento, mas tem a ver com revelação. Exemplo que eu vou te dar, Pedro. Pedro era um homem letrado, era um pescador, não tinha conhecimento, mas recebeu revelação. E quando a revelação chega na vida de Pedro, Pedro se tornou um dos grandes apóstolos. Então, muito mais do que o conhecimento, entenda bem, por favor, em nome de Jesus. Eu vou falar com calma, eu não estou falando para você não ter conhecimento. Eu estou falando para você tomar cuidado com o conhecimento, porque muito conhecimento, em alguns momentos, pode atrapalhar a revelação. Amém? E eu vou te provar isso através das Escrituras. Amém? Abre comigo, por favor, em Filipenses capítulo 3, versículo do 1. Eu quero ler o texto todo, ele é grande, mas eu quero ler para a gente poder entender. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda para Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Pode continuar. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta manhã. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. A minha oração é que tu me tome nesse momento, para que eu possa transmitir ao coração do teu povo não aquilo que eu penso, mas aquilo que a tua palavra nos revela. Toma, Espírito Santo, o teu mais alto lugar nesta reunião. Isso não tem a ver com homens, tem a ver contigo. Entra no profundo da mente de cada um de nós e traz uma transformação genuína, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Cristo. Nós assim te adoramos, com a certeza de que tu vai nos falar tudo aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus,
amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Paulo aqui escrevendo, é interessante que ele começa a dizer o seguinte: olha, gente, se tiver que falar de uma pessoa assim, irrepreensível, com toda a modéstia, sou eu. Circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus, da linhagem de Benjamim, um perseguidor da igreja, um homem que cumpria, conhecido até como fariseu, um homem que cumpria fielmente o seu chamado, até que um dia eu me encontrei com aquele que eu perseguia, e aí eu deixei de ser um perseguidor e passei a ser um perseguido, porque assim é uma vida com Cristo. Muitos falam mal de cristãos, muitos falam mal de crente, porque ainda não conhece o Deus desse crente, porque o dia que passa a conhecer, já passa a não falar mais mal, e isso é normal, e a gente precisa entender isso. As pessoas que condenam aquilo que a gente crê, elas só condenam porque elas não conhecem, porque se elas conhecessem, elas não condenariam, porque uma pessoa em sã consciência, ela jamais vai falar mal de um Deus vivo, fiel, justo e verdadeiro. Então as pessoas, quando nos criticam, elas nos criticam porque elas não têm conhecimento do que elas estão falando, porque o dia que elas conhecerem o Deus que nós conhecemos, elas jamais vão continuar criticando, elas vão deixar para trás todo tipo de crítica, e elas vão se entregar a tudo aquilo que nós nos entregamos um dia, amém? Então Paulo, ele está dizendo o seguinte: olha, todo o meu conhecimento, na verdade, ele virou esterco. Tudo que eu sei da vida, para mim não vale de nada, porque o dia que eu conheci a Cristo, eu entendi que ali eu tive uma nova vida, e ali eu comecei a entender as coisas de valor na terra. Paulo chega ao ponto de dizer o seguinte: eu antes acreditava que as coisas terrenas tinham valor, mas quando eu conheci a Cristo, eu percebi que a minha pátria não é a terra, a minha pátria é os céus, e pela minha pátria ser os céus, eu não preciso mais me comportar como um homem louco, correndo atrás das coisas que não têm expressão para mim, mas eu preciso correr atrás das coisas que têm valor para Cristo. Paulo nos ensina nessa carta aos Filipenses algo que é muito profundo, e se você em casa, você meditar nesse capítulo 3, eu tenho certeza que isso vai trazer muita mudança na tua vida, porque Paulo nos ensina de uma forma muito simples e objetiva. E se você quiser até pegar a versão NTLH, coloca para mim aí, por favor. Ele começa: para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever, repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu já escrevi, mas se tiver que escrever 100 vezes, eu escrevo, porque isso vai contribuir com vocês. Paulo, ele chega a um ponto na sua vida, e é isso que nós como cristãos precisamos entender. Paulo chega a um ponto na sua vida que ele já não está mais preocupado de viver a sua própria vida, mas Paulo está preocupado não de convencer, mas de revelar para os seus irmãos uma revelação que um dia ele recebeu. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ele recebe uma revelação, e por isso eu estou falando nessa manhã sobre revelação e conhecimento. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus recebe uma revelação, e ele de fato ama Cristo, o desejo do coração dele, ou do coração dela, é que a pessoa que anda próximo possa receber a mesma revelação. Porque se essas pessoas recebem uma revelação, essa pessoa será transformada assim como ela foi, e naturalmente essa pessoa transformada vai transformar uma outra pessoa, e essa pessoa transformada vai transformar uma outra pessoa. Isso é evangelho. Evangelho não é o que ensinaram durante muito tempo aí fora. Evangelho é você vir para a igreja, você buscar a Deus para você obter coisas na terra. Isso não é evangelho. Isso é um conto da carochinha. Isso é uma expressão que as pessoas usam para atrair pessoas, para dizer para as pessoas que se você vier para cá, você vai ser bem sucedido. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho é cruz, evangelho é renúncia, evangelho é entrega, evangelho é você não querer viver a vida que você durante muito tempo quis viver, para você viver a vida que Cristo tem para você. Evangelho é uma transformação de vida, é você estar andando por um caminho e agora você andar por outro. Evangelho é você entender que essa terra, por mais que você viva nela, seja momentos altos, momentos baixos, momentos onde você vai desfrutar, momentos onde você vai perecer, mas que você perceba que essa terra não define o lugar que você vai, porque o evangelho não tem a ver com este
este lugar, mas tem a ver com o lugar, uma morada que Cristo já separou para nós. Isso é evangelho. Glória a Deus. E eu até escrevi aqui, o que percebemos nos dias de hoje é que quanto mais os cristãos se desenvolvem no conhecimento teológico, menos demonstram dependência do Espírito Santo. Quanto mais eles se desenvolvem no conhecimento teológico, uma vez eu conversando com um amigo, eu falei assim, cara, eu estou pensando em fazer um curso de teologia. Aí ele falou assim, posso te dar um conselho? Não faz não. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque depende muito do curso. Porque se você entrar num curso bom, vai ser bênção na tua vida. Mas se você entrar num curso que não tem nada a ver, está arriscado você se desviar. Olha que loucura. Porque as pessoas acham, e assim, e recebe isso com amor, que eu vou te dizer. Assim, nada contra, mas as pessoas ficam muito presas, sabe? Por exemplo, eu já falei outro dia aqui sobre exegese, sobre omelete e tal, fazer uma omelete, né? Então as pessoas ficam presas a algumas situações que não vão trazer nenhum tipo de transformação na nossa vida. Se você perguntasse para Pedro naquela época, o que é exegese, o que é homilética? Pedro nem sabia o que era isso. Mas talvez Pedro respondesse, olha, eu não sei o que é isso. E eu não estou falando contra, por favor, gente. Mas talvez Pedro dissesse, olha, eu não sei o que é isso, mas uma coisa eu sei, eu estava preso lá na prisão. E os irmãos estavam orando lá. E um anjo entrou na prisão e me soltou lá, e eu fiquei solto. Porque quando você tem uma revelação, o conhecimento ele é importante. Mas o conhecimento somente, eu quero te dizer nessa manhã que você precisa ter o conhecimento. Mas junto com o conhecimento você precisa ter a revelação. Você não pode ter só o conhecimento se você não entender o que é a revelação. E muitos, por conhecerem muito, estudarem muito, conhecerem muito do hebraico, do grego, conhecer muita teologia, acabam não tendo espaço para receber a revelação que Cristo tem. E nós precisamos entender que o nosso Senhor, Ele quer se revelar para mim e para você de uma forma simples. Jesus, Ele não se apresentou como um teólogo, Ele se apresentou como um carpinteiro. Ele chegou lá e ele começou a se apresentar da forma mais simples. Ele com 12 anos de idade, ele aparece no templo. Ele começa a conversar com os doutores da lei ali, com os homens ali graduados. E os caras ficam impressionados com o conhecimento dele. Eu pergunto para você, por que eles ficaram impressionados com o conhecimento? Porque Jesus veio direto da fonte. Quem conhece direto da fonte não precisa ficar preso a situações que acabam muitas vezes se afastando daquilo que é certo. Por Jesus estar o tempo todo com o Pai na eternidade, Ele quando sai de lá, Ele começa a falar de coisas que Ele viu, Ele não fala de coisas que Ele acha. Por isso Jó, quando está orando em um momento, ele fala assim, eu antes ouvia falar de Ti, mas agora os meus olhos Te veem. Quando você conhece ver Cristo, quando você consegue ver Cristo, não ver na visão natural, mas ver no Espírito, quando você tem um encontro verdadeiro. Eu conversava com o pastor Reinaldo esses dias, e eu falei assim, cara, eu queria muito que o fulano de tal fosse transformado. Aí ele falou assim, cara, eu sei, mas só Deus pode fazer. Eu falei, na verdade não, o Senhor falou comigo que essa pessoa só pode ser transformada se ela for batizada com o Espírito Santo. Porque quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela nunca mais é a mesma. Uma pessoa que, e é triste dizer isso, mas tem muitos cristãos que frequentam a igreja há anos, mas nunca foram batizados no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você não consegue mais ser quem você era. Você é completamente transformado, porque Cristo passa a habitar dentro de você, e já não é mais os teus desejos, as tuas vontades, mas a vontade de Cristo sobre você. Eu estava lendo um livro em que um pastor, não me lembro o nome do livro agora, mas um livro muito bacana. Ele estava dizendo que ele foi para a África e ele começou a evangelizar e tal, e ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele tinha uma guerra muito grande com a esposa dele, porque ele queria fazer a obra e a esposa dele atrapalhava ele a fazer a obra. E ele orou muito para que ela tivesse um encontro com o Espírito Santo. Até que um dia o Espírito Santo batizou ela. E quando ela foi batizada, aquela mulher que era completamente contrária àquilo que ele fazia, ela começou a ser a maior ajudadora dele naquele ministério. Então você homem, você mulher que quer uma transformação de vida no seu cônjuge, comece a orar para que ele seja batizado no Espírito Santo.
Peça para que Deus possa tocar nele, porque uma pessoa, quando é tocada por Deus, quando ela é marcada, você não vai ver uma pessoa na Bíblia, que teve um encontro com Jesus e continuou sendo a mesma. Você não vai conhecer uma. Todas as pessoas que Jesus... É interessante que tem um homem na Bíblia que me chama muita atenção, que é Zaqueu. Todas as vezes que Jesus... Lê com calma nas tuas escrituras. Todas as vezes que Jesus ia na casa de alguém, para fazer alguma coisa. As pessoas convidavam Jesus para ir na sua casa. As pessoas, quando chegavam perto de Jesus, elas chegavam perto para pedir alguma coisa. Lembra aquele centurião? Lembra? Senhor, o meu servo está enfermo. Eu queria que tu fosse lá cuidar ele. Aí vamos lá. Ele falou, não, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Manda apenas uma palavra. Então as pessoas chegavam perto de Jesus, pediam alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele chega perto de Jesus, ele não pede nada, ele simplesmente queria ver. Porque Zaqueu provavelmente tinha ouvido falar dele, mas Zaqueu queria ver aquilo que ele tinha falado a respeito do mestre. Então Zaqueu, ele sobe numa árvore, e quando ele vai ver o que o mestre está fazendo, Jesus, sabedor de tudo e de todos, Jesus sabia que Zaqueu tinha ido lá com o propósito de saber quem ele era. Então Jesus fala assim, ei, Zaqueu, desce depressa, que me convém na tua casa. Zaqueu não pede para que Jesus vá na casa dele, mas Jesus se convida para ir na casa dele. Lê com calma na tua Bíblia, não tem nenhum outro capítulo que Jesus se convida para ir na casa de alguém. Jesus se convida para ir na casa de Zaqueu. Jesus, quando chega na casa de Zaqueu, interessante que Jesus não prega uma palavra na casa de Zaqueu. Zaqueu fala assim, olha, se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Eu vou pegar os meus bens, eu vou dividir tudo, eu vou restituir 4 vezes mais. Mas eu te pergunto, Jesus falou alguma coisa para ele que ele tinha que devolver, sim ou não? Não. Por que Zaqueu foi falando isso? Porque antes Zaqueu tinha ouvido falar dele, mas só o fato dele ter entrado na casa de Zaqueu, o ambiente daquele lugar foi transformado. Eu preciso que você entenda nessa manhã que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tem que haver uma transformação de vida. Quando Jesus entra num ambiente, o ambiente era um. Quando Jesus entra, o ambiente é outro. Antes de Jesus entrar, Zaqueu ficava vivendo aquela vida ali. Ele ficava tirando de quem não tinha, ou talvez até de quem tinha. Mas quando ele vai lá simplesmente para ver o mestre, quando o mestre percebe que ele vai com intenção de ver quem ele era, Jesus fala assim, ei, eu sei qual é a tua intenção, desce depressa que eu preciso entrar na tua casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, eu preciso me revelar para você. E quando Jesus se revela para Zaqueu, Zaqueu recebe a revelação e fala assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu tenho que restituir 4 vezes. Lembra quando Jesus entra no barco de Pedro? Jesus fala assim, Pedro, vamos jogar o barco mais para o fundo. Lança a rede agora. Pedro lança a rede e pega um monte de peixe. Quando Pedro pega um monte de peixe, a Bíblia diz que Pedro, ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, afasta-se de mim porque eu sou pecador. Mas eu pergunto para você, Jesus disse para ele que ele era pecador, sim ou não? Não. Por que ele disse que ele era pecador? Porque toda pessoa que tem um encontro genuíno com Jesus, ela naturalmente vai revelar quem ela é. Enquanto nós, como igreja, não reconhecermos quem somos, ainda não nos encontramos com Ele. Queremos mostrar para os outros. Eu sou apaixonado nesse texto de Filipenses, porque Paulo, ele diz, coloca lá para mim no versículo 2. Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros, que insistem em cortar o corpo. Porque os que receberam a verdadeira circuncisão, Paulo está dizendo o seguinte, antigamente os judeus, antigamente não, até hoje alguns, né? Os judeus, eles faziam circuncisão, né, no pênis. Então eles achavam que aquela era a verdadeira aliança, porque afinal de contas, lá atrás no Antigo Testamento era assim. Só que Paulo estava dizendo que a verdadeira circuncisão, olha lá, receber a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos as nossas confianças em cerimônias religiosas, a circuncisão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, antigamente eles achavam que a circuncisão era no pênis, só que a verdadeira circuncisão não está no órgão genital, está no coração. Por isso no Antigo Testamento, quando eles se arrependiam, eles rasgavam as vestes. Eles rasgavam as vestes no Antigo Testamento quando se arrependiam. E hoje, nos dias de hoje, o verdadeiro arrependimento não é rasgar as vestes, mas é rasgar o coração.
Porque aquilo que vivia no passado não tem a ver com aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Cristo não quer que eu e você venhamos fazer nenhum tipo de esforço, mas que tenhamos conhecimento de quem Ele é. Porque quando nós o conhecemos na verdadeira essência que Ele tem, nós começamos a viver uma vida completamente diferente. Ele continua no versículo 4. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. Era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Paulo estava dizendo o seguinte: cara, não tinha um cara mais fiel à lei do que eu. Se dissesse que era para varrer o chão, eu era fiel. Se dissesse que tinha que subir um monte, eu subia. Se dissesse que tinha que fazer jejum, eu fazia. Só que Paulo, depois no outro versículo, ele diz assim, ó: no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem valor nenhum. O que Paulo está dizendo é o seguinte: essas coisas tinham muito valor para mim, até que eu conheci algo de muito mais valor. E assim é a nossa vida. Aquilo que muitas vezes parece importante, é importante até a gente conhecer algo mais importante ainda. Não é verdade? Um exemplo que eu vou te dar muito simples, você vai entender. Quando você compra um carro, você fica feliz com aquele carro que você comprou, até o momento em que Deus te dá condições de comprar um carro melhor do que aquele. Aí aquele carro que para você era importante, passa a não ser mais. E aquele carro que é melhor do que o que você tinha, passa a ser mais importante. Eu estou te dando um exemplo bem simples para você entender o lugar que Paulo está querendo nos levar. Porque aquilo que é importante para nós é importante porque nós não temos nada. Então aquilo é importante até o momento em que nós conhecemos algo mais importante. Aquilo que nós conhecemos de mais importância tem muito mais importância do que aquilo que aparentemente era importante. E a minha pergunta para você essa manhã é: você conhece alguma coisa mais importante do que Cristo? Não, não tem. Então, quando nós conhecemos a Cristo na sua verdadeira essência, as coisas começam a não ter mais valor. E eu não estou pedindo aqui para você viver uma vida como se nada tivesse valor. Eu não estou dizendo isso. Eu estou simplesmente te pedindo em nome de Jesus que você medite nas Escrituras, para que você entenda o verdadeiro conhecimento e principalmente a revelação que Cristo tem para você. Porque quando você conhece Cristo na sua verdadeira essência, as coisas deste mundo passam a não ter tanta importância para você. E ele continua no versículo 8: e não somente essas coisas, mas considero tudo como completa perda. Algumas versões falam como esterco, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Então eu quero nessa manhã te dizer que você não é aceito por aquilo que você faz, você é aceito por aquilo que você crê. Você não é aceito porque você jejua 40 dias, porque você sobe um monte, que você fica de joelho e que você faz tudo que tem que ser feito e você vai ser aceito. Não, você já foi aceito quando Jesus te comprou por um alto preço na cruz do Calvário. Glórias a Jesus. E quando você entende isso, você começa a perceber que aquilo que tinha valor passa a não ter mais, e o verdadeiro valor na tua vida passa a ser Cristo. E ele continua no versículo 10: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu quero fazer parte dos seus sofrimentos, não de sofrimentos de ficar sofrendo, mas de se esforçar para poder fazer com que as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E quando Paulo fala isso, Paulo não está falando num corpo físico, Paulo está falando de uma eternidade, amém? Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus.
É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Cara, esse texto é muito lindo. Uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Eu preciso, em nome de Jesus, que você creia nisso. O grande problema do cristão é que ele fica muitas vezes preso ao seu passado. Nós fomos chamados para pegar uma tesoura, cortar o nosso passado, lembrar só das coisas boas do passado, mas cortar o nosso passado e seguir adiante das coisas que estão adiante de nós. Muitas vezes é o nosso passado que nos prende, é o nosso passado que nos permite não romper na vida. Muitas vezes é o medo do passado que não traz para você a segurança de você encarar a vida e ir para frente. Pastor, é que você não conhece a minha história, eu já fui isso, já fui aquilo. Com todo respeito, não importa quem você foi, importa quem você vai se tornar. Porque o que você foi não define quem você vai ser, nem tampouco o lugar que você vai chegar. O que você fez? Pastor, eu tive uma vida muito ruim, eu fui um assassino, eu fui isso, eu fui aquilo. A minha Bíblia, igual a tua, diz que pelo sangue de Jesus Ele perdoou todos os teus pecados. Pastor, mas eu não consigo me perdoar. Eu te pergunto nessa manhã: se Cristo te perdoou, como que você não consegue se perdoar? Se o próprio Cristo perdoou você, como que você não consegue se perdoar? Pastor, eu tomei uma decisão errada no meu passado, e essa decisão eu trago até os dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer em nome de Jesus: aprenda a romper com o teu passado e aprenda a viver uma nova vida em Cristo. Porque se você não romper com o teu passado, você nunca vai conseguir chegar nos lugares que Cristo tem para você. E ele continua dizendo: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Aqui é uma coisa que Paulo me chama muita atenção. Ele diz: nós que somos espiritualmente maduros. Existe uma diferença muito grande entre o menino e aquele que é maduro. Menino é aquele que corre atrás de coisas, maduro é aquele que corre atrás do Senhor. Menino é aquele que quer bênção, maduro é aquele que quer o abençoador. Menino é aquele que fica de biquinho quando alguém faz alguma coisa errada com ele. Maduro é aquele que entende que aquele irmão só fez alguma coisa errada porque ele ainda não tem o nível de maturidade que você tem. É esse nível de maturidade que Paulo está nos ensinando. Ao invés de nós ficarmos julgando aqueles que são meninos, vamos ajudar a tirar eles do parquinho e trazer eles para andar no shopping conosco. Vamos começar a mostrar para eles que as atitudes que eles têm não vão afetar diretamente a nossa vida, mas só vão prejudicar o lugar onde eles se encontram. Vamos começar a ensinar para essas pessoas que se elas continuarem agindo desta forma, cada vez mais as pessoas vão se afastar dela. Ao invés de criticarmos as atitudes de menino, vamos fazer como Paulo está nos ensinando. Vamos nos tornar maduros, olhar para o alto e começar a perceber que existe algo muito maior do que meninice. Estamos diante de uma grande obra. Lembra Neemias? Neemias estava reconstruindo os muros, lembra? Aí Sanbalat e Tobia mandava recado: olha, dá um recado para Neemias. Aí Neemias falou assim: deixa eu dizer uma coisa, fala para ele que eu não tenho tempo para perder tempo. A obra que eu estou fazendo é muito grande, eu não posso parar para dar atenção para coisas que não têm valor. Neemias era maduro o suficiente. Ele saiu de um palácio, ele era, vamos dizer assim, o serviçal do rei. Ele comia a comida do rei, ele vivia no palácio. Ele abriu mão de tudo para poder estar agora ali construindo um muro. E você acha de verdade que um homem no nível de maturidade de Neemias vai sair daquele lugar para ficar discutindo com alguém que está dizendo que vai matar ele? O inimigo sempre vai dizer que vai te destruir. Uma coisa é ele bater panela e dizer que vai fazer, a outra coisa é Cristo permitir que isso aconteça. Na terra nada acontece se não tiver permissão de Deus. Até para o inimigo tocar em você. Eu não sei se você lembra do livro de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente, se desviava do mal. Eu vou repetir para você: ele era reto, temente, se desviava do mal. Jó, em outras palavras, era um homem que qualquer pessoa olhava para ele assim: esse cara é perfeito. Satanás vai até o trono de Deus e fala assim: eu posso tocar nele? Porque quando você é um homem temente, uma mulher temente, reto e se desvia do mal, o inimigo tem que pedir permissão para tocar na tua vida. Agora, quando você deixa brecha no meio do caminho, ele não precisa pedir permissão nenhuma, ele chega lá e toca, porque
A Bíblia diz que quando a gente abre brecha, Ele tem autoridade para poder tocar na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala para nós fecharmos as brechas. Quando você fecha todas as brechas, o inimigo não tem como tocar em você. Ele tem que pedir permissão a Deus para tocar em você. Então Paulo está dizendo o seguinte, deixa o texto lá por favor. Paulo está dizendo o seguinte, é esse nível de maturidade que nós precisamos tomar posse. Espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Deixa eu te dizer mais uma coisa em nome de Jesus. Ninguém, grava essa frase. Repete comigo assim: ninguém muda ninguém se não for pelo Espírito. Não tente mudar pessoas, você não vai mudar. Você vai se cansar, você vai se esforçar e você não vai ter resultado. Ninguém muda ninguém. Pastor, mas eu queria mudar minha mulher. Não tente, você não vai conseguir. Pastor, eu queria mudar o meu marido. Não tente, você não vai conseguir. Ninguém muda ninguém. Se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Só ore ao Senhor, peça para que essa pessoa tenha um encontro com Cristo. Porque se ela tiver um encontro com Cristo, ela é transformada. Versículo 16. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. E olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Paulo chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Olha que coisa forte. Eu vou repetir. Existem muitos que pela sua maneira de viver, ele não diz que é a maneira de falar, é a maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Porque de nada adianta, eu tenho falado muito isso aqui na igreja, de nada adianta falarmos de Jesus e não vivermos Jesus. De nada adianta pregarmos um Jesus que nós mesmos não acreditamos naquilo que pregamos. Muitas vezes a nossa maneira de agir atrapalha aqueles que estão olhando para nós. Eu não vou ficar aqui dando exemplo, mas a pior coisa que tem é você dizer para alguém que você é crente e você está numa roda de escarnecedor, bebendo com ele e falando palavrão. Você está fazendo com que a cruz de Cristo não tenha valor nenhum. É melhor dizer que não é crente. Eu gosto de Jesus, mas eu não sou crente. Coloca o versículo 19, por favor. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eu vejo pessoas, e assim, por favor, não me interprete mal, mas eu vejo pessoas tão obstinadas a terem um corpo perfeito. Se elas tivessem a mesma determinação que elas têm para o corpo, tivessem para a vida espiritual, elas seriam uma potência. Elas são tão obstinadas a ficar com um corpo tão perfeito, que elas fazem tudo que tem que ser feito para ter um corpo perfeito, mas elas não estão preocupadas com o seu espírito, porque elas acham que é o seu corpo que vai levar elas para o céu. Isso é Paulo que está dizendo, sou eu não, hein? Briga com ele. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Ainda bem que aqui na Belém não tem isso. Ainda bem que aqui não tem isso. Pessoas só estão preocupadas com as coisas desse mundo. Está preocupado de poder comprar um carro, uma casa. Você tem que estar preocupado de estar cheio do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, se você tiver uma casa, você vai ser feliz dentro dela. Se você não tiver o Espírito Santo, você pode ter a maior mansão do mundo. A tua infelicidade continuará, porque a tua felicidade não está naquilo que você tem, mas está naquilo que você é. Pastor, se eu encontrar uma namorada, eu vou ser feliz. Não, não vai. Porque uma pessoa só é feliz numa relação quando ela já é feliz com ela mesma.
Eu vejo pessoas desesperadas que querem casar. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Cuidado, que às vezes o casamento pode ser a pedra que Satanás está tentando colocar para acabar de te destruir. O apóstolo Paulo, é duro que eu vou falar, ele diz, até em uma das suas cartas, diz assim: se possível for, não case. Eu estou falando mentira? Está escrito na Bíblia. Tem casamento que é bênção, mas tem casamento que só o sangue de Cristo. E aí coloca a culpa em Deus. Não foi Deus que escolheu. Vamos lá. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Vamos lá, 20. Mas nós somos cidadãos, preste atenção nisso em nome de Jesus. Mas nós somos cidadãos do céu. Estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá e transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Coloca para mim 1 Tessalonicenses 4,16. Porque haverá o grito de comando, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos, calma varão, assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Eu não sei quando vai ser o dia, nem você sabe. A Bíblia diz que nem Jesus sabe, mas vai chegar um dia, e eu posso garantir para você que esse dia nunca esteve tão perto. Vai chegar um dia em que o Senhor vai vir buscar a igreja dele, e essa igreja já não vai mais subir num corpo natural, mas num corpo glorificado. Sairemos, aqueles que estiverem mortos, você leu comigo, 1 Tessalonicenses 4,16, irão ressuscitar. E os nós que estivermos vivos na sua vinda, se for na nossa vinda, sairemos daqui num corpo glorificado, encontraremos com Ele nos ares e moraremos com Ele para sempre. 21. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Eu creio demais nessa palavra. O desejo do meu coração é que nós, Belém, possamos viver um evangelho genuíno. Eu tenho clamado ao Senhor para que o Senhor possa nos despertar, porque se nós despertarmos como igreja, essa Barra da Tijuca vai ficar pequena para nós. E eu não estou falando pequena em tamanho de igreja não, estou falando pequena para a gente vai ganhar todo esse povo para Jesus. Agora nós precisamos despertar. A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: será que nós entendemos o recado que Cristo tem para nós? Será que nós entendemos aquilo que Paulo está dizendo em Filipenses? Que não tem a ver com aquilo que eu quero, mas com aquilo que Ele quer sobre a minha vida. Porque da mesma forma que nós pais, e uma vida de relação com Deus, quem é pai aqui? Levanta a mão, pai ou mãe? Muita gente, a grande maioria. Uma vida com Deus é uma vida muito simples. Você pai, você mãe, você vai me entender perfeitamente. Quem não é, preste atenção nisso que você vai entender também. Eu sou pai de 3 meninos. Eu durante muito tempo na minha vida eu trabalhava para mim e para minha esposa. Na verdade eu trabalhava para mim. Quando eu me casei eu comecei a trabalhar para mim e para minha esposa. E hoje eu já trabalho somente para os meus filhos. Hoje o meu maior propósito na vida é ver os meus meninos crescerem, serem homens de Deus, casarem com meninas abençoadas, cheias do Espírito Santo, e construir uma família linda e serem tementes ao Senhor. Esse é o meu maior propósito. Então eu já não penso mais em mim. Eu acho que todos os pais e mães estão entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Eu já não penso mais em mim. Eu viajamos para Disney agora. Ficamos lá 16 dias. Eu não comprei nada para mim. Para não dizer que eu comprei nada, eu comprei cueca e meia. Eu não comprei nada, mas eu comprei um monte de coisa para eles. Porque o teu prazer já passa a não ser mais para você, mas passa a ser para os teus filhos. E eu pergunto para você, se eu que sou um homem terreno, cheio de limitação, igual você, e penso desta forma, o que o nosso Deus não pensa a nosso respeito?
O que o nosso Deus não pensa sobre você e sobre mim? O que ele não olha, quando ele olha para a terra, o que ele não pensa, quando ele olha para mim, quando ele olha para você? Eu queria que você tentasse imaginar o que ele pensa. Será que ele fica feliz quando a gente tá buscando coisas que não tem expressão? Claro que não. Mas quando a gente entende o propósito que Ele tem para nós, eu costumo dizer o seguinte: é lógico que os meus filhos, os teus filhos não vão fazer aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem, mas porque nós passamos por muitos processos na vida, e nós sabemos o lugar certo e o lugar errado de andar. Se nós pudéssemos escrever uma cartilha para eles e dizer assim, ó, aqui você vai, aqui você não vai, aqui você faz, aqui você não faz, amizades assim você deleta, amizades assim você traz para dentro. Se a gente pudesse deixar uma cartilha toda preparada para eles obedecerem exatamente a cartilha, eu pergunto para você nessa manhã, de verdade, você acha que eles passariam por algum problema, sim ou não? Pode falar sim ou não? Claro que não. Por que eles não passariam? Porque nós passamos por todos esses problemas. Nós sabemos como funcionam os problemas. Nós sabemos que quando nós compramos algo que não podemos, nos enrolamos. E aí se a gente deixar uma cartilha dizendo, olha, não compre nada que você não tem condições de pagar, não faça isso, eles não vão fazer e não vão sofrer. Agora eu quero te dizer em nome de Jesus que essa cartilha foi preparada para mim e para você. E essa cartilha está aqui. Se nós meditarmos na cartilha, estudarmos a cartilha e andarmos conforme a cartilha, nós vamos viver o melhor desta terra. Mas nós não queremos ter o trabalho de ler, porque a gente quer que alguém traga tudo pronto para a gente. A gente quer que alguém apareça diante de nós e diga para a gente assim, ó, eis que te digo, Deus manda te dizer. A gente gosta disso, a verdade é essa, a gente gosta disso. Nada contra, mas tem um profeta ali, vamos lá no profeta, porque afinal de contas, o profeta vai resumir tudo que está na cartilha. Então vamos ouvir o que o profeta tem para dizer. Se o profeta for de Deus, aleluia, e glória a Deus na nossa vida. Mas se o profeta for um enviado do diabo, é a tua destruição. E está tudo preparado na cartilha. Paulo está nos revelando para mim e para você nessa manhã, que nós só precisamos entender o lugar que o Senhor tem para nós. O lugar que o Senhor quer nos levar. Você está comigo aqui nessa manhã? É o lugar que o Senhor tem para nós. Não tem a ver com aquilo que eu quero. Eu vou dizer uma coisa para você, tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu não posso fazer. Tem muita coisa que eu desejo fazer, mas eu não posso fazer. Por isso a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas porém nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Eu posso sair daqui, eu posso ir para uma bebida agora, eu posso. Mas eu pergunto, convém? Não convém, eu sou um homem de Deus. Mas tem alguma coisa que me impede? Nada me impede. Eu tenho livre-arbítrio de ir e vir a todo momento. Mas nem tudo que me é lícito é permitido. Nem tudo aquilo que eu desejo é o que Cristo tem para mim.